volta, gente! Como eu prometi pra vocês, né? Agora eu vou bater um papo super especial sobre rádio, porque hoje é Dia Mundial do Rádio, né? Comemorado aí anualmente, sempre no dia 13 de fevereiro, o Dia Mundial do Rádio, que está entre os meios de comunicação aí tecnológico que existem na atualidade, que tem um alcance gigantesco, né? O rádio continua a ser o que atinge as maiores audiências, continuando aí a se adaptar às novas tecnologias, né? A nova realidade. O rádio vai se reinventando, se transformando, se adaptando, vai realmente se encaixando de acordo com a realidade de cada época. O rádio é imbatível, o rádio é imortal. Quem não ama o rádio, né? E agora eu vou falar com 3 pessoas, meus amigos, que também são 3 apaixonados por rádio e que fazem rádio há muito mais tempo que eu. Então são muito mais entendidos do assunto para falar sobre isso. Primeiro eu vou dar boa tarde pro meu amigo João Fontinelli, que está aqui do meu lado esquerdo, que vai dar o seu boa tarde. Já eu vou fazer uma pergunta especial para você, João Fontinelli, mas primeiro o seu boa tarde. Boa tarde, Demir Júnior, boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade Verde, o Piauí em alto e bom som. É isso aí. Meu caro Mauro Costa, rapaz, uma ótima tarde pra você. Boa tarde, Demi. Boa tarde, Fontinelli. Boa tarde, meu querido. Daqui a pouco vai ser anunciado de surpresa. Prazer estar aqui no show da tarde. Maravilha, é ele mesmo, meu amigo Chagas Botelho, rapaz. Ótima tarde pra você também, viu? Boa tarde, meu amigo Demi Júnior, João Fontinelli, Mauro Costa e também o nosso amigo Richard, que está registrando esse momento ímpar no Dia Mundial do Rádio. É verdade, registrando aí para colocar nas nossas redes sociais, no @Rádio Cidade Verde. Meus amigos, eu sei que cada um de vocês deve ter um relato especial para falar sobre rádio, né? Cada um tem... Histórias são várias, né? Se a gente for contar todas aqui, a gente vai ficar aqui até de noite e não vai contar tudo. Mas vocês podem já pensar aí numa história especial para contar aí até o finalzinho aqui do nosso bate-papo. Mas eu vou começar com uma pergunta pro meu amigo Chagas Botelho, ele que foi o último a dar o boa tarde. Mas eu quero, Chagas, você é um cara que tá no rádio há muito tempo, né? Você acompanha... Desde 1992. Desde o comecinho dos anos 90, então. Né? Isso. Eu nasci em 91, então eu era bebezinho e você já tava no rádio. Já tava atuando. Então você acompanhou toda essa... Digamos que essa transição, Chagas, o que o rádio era antes, as tecnologias, o que mudou, como que era o rádio antigamente, como que era fazer rádio antigamente e como que é fazer rádio hoje, as tecnologias, as mudanças, você pode fazer um relato sobre isso, porque você acompanhou toda essa evolução do rádio até aqui, né? Só uma síntese e um resumo, o rádio antigamente era braçal. Hoje não, hoje é mais tranquilo, mais leve, mas na época 80, comecinho de 90, a gente tinha um trabalho mais árduo, né? O locutor em si tinha um trabalho mais árduo, porque não tinha o advento do computador, foi muito tempo depois. A gente tinha o quê? Tinha toca-disco, né? A gente tinha cartucheiras, a gente tinha uma mesa para colocar os discos, era realmente muito arcaicas, então a gente desenvolvia o trabalho com um certo teor braçal mesmo, diferente de hoje, que é o computador, que é a coisa mais rápida, né? Mais rápido, mais tecnológico, mais prático, era né? difícil, era Mas complicado. pra quem tá ouvindo agora, principalmente essa nova geração, o que é a cartucheira? Explica aí como é que funcionava a cartucheira. A cartucheira funcionava da seguinte forma, era onde a gente veiculava os comerciais da emissora, né? Que vinham num formato de cartucho, e eram mais ou menos 3 a 4 cartucheiras, e cada cartucheira dessa pegava um cartucho e era onde se veiculava os comerciais da emissora, né? Diferente do computador hoje, que é tudo do computador, música, comercial, trilha. E na cartucheira da época não, tinha a cartucheira só para trilhas, tinha uma cartucheira só para música e tinha uma cartucheira só para os comerciais. Muito bem, tá vendo tanto que mudou, né? O rádio, né? A tecnologia do rádio dos anos 90, dos anos 80 para as tecnologias atuais. Meu caro João Fontinelli tá aqui também pertinho. Fontinelli é um caso curioso. Todos nós temos esse caso de ser ouvinte, né? Aqui nós que estamos aqui, claro. Nós trabalhamos no rádio, mas nós já fomos ouvintes um dia. Mas o Fontinelli tem um caso específico, né? Que o Fontinelli, ele sempre foi um ouvinte de rádio e ele era um ouvinte participativo, né? Inclusive o Fontinelli participou de programa apresentado pelo Mauro e pelo Chagas, né? Que era o orelhão da cidade, e o Fontinelli participava muito por telefone. Então o Fontinelli, ele fez essa transição do ouvinte para o radialista, porque o Fontinelli participava, era participativo, ouvia e hoje faz parte do rádio. Como é que foi isso, Fontinelli? Como você imaginava o rádio na época que você era ouvinte e agora que você faz parte, né? Que você também é radialista, trabalha dentro de uma rádio, de uma emissora, é o que você imaginava?
Conta aí como é que foi essa transição de ouvinte para radialista. Boa tarde de novo, Demir. Eu curto rádio desde quando eu era criança, né? Eu adquiri um hábito que eu mantenho até hoje, que é de dormir com o rádio ligado. Se a estação de rádio sai do ar, eu acordo e mudo de estação. Mas não tem perigo, eu tô dormindo sono profundo. Não consegue dormir sem estar ouvindo rádio. E como eu acompanho aqui a nossa rádio, né, de madrugada, com a programação maravilhosa que nós temos na madrugada, eu fico dormindo. Né? Geralmente, quando sai do ar, acontece alguma coisa, que não faz tempo que isso não acontece, eu acordo e vou tentar resolver ver o que aconteceu, senão volta a dormir. Mas esse é um costume que eu trago de criança, ainda da AM, pra você ter ideia. As rádios naquela época, o Chagas não deve deixar eu mentir, saíam do ar 1h, meia-noite, não era 24 horas como é hoje. É verdade. E então, quando começou a ser 24 horas, pra mim foi muito bom. E eu acompanhei o lançamento, o início da Rádio FM em Teresina, que foi a FM O Dia na época, né? Uhum. Que foi a primeira rádio FM Teresina, então foi muito impactante aquela coisa. Eu gravava a fitinha, esperava a fitinha, pedia pro locutor tocar a música e ficava com a fitinha lá gravada, porque naquela época o acesso à música era muito diferente do acesso que a gente tem hoje. E aí foi evoluindo, eu fui conhecendo as pessoas de rádio. Como eu era um cara que sempre gostei muito de música, eu também tentava fazer essas amizades para conseguir músicas que eu não conseguia de modos tradicionais. Modos não é porque a rádio sempre teve esse acesso. Tanto da música, claro, a rádio prefere as músicas de sucesso, mas recebia todos os discos que eram lançados e ainda os tal dos promocionais, que eram rádios feitos só pra rádio. E vinham com versões, com coisas que não saíam nos discos normais. Então, pra mim ter acesso a esse material, eu tinha que conhecer os DJs, eu tinha que conhecer o pessoal do rádio, eu fiz uma boa amizade com o César Filho. Então, na época da primeira fase da Cidade Verde, eu trazia muita música que ainda estava sendo lançada lá fora, porque eu tinha esse acesso, assim que começou a internet. E também tive um programa aqui na Rádio Cidade Verde, produzido por mim, que era o Conexão Pop. Primeiro eu fiz a segunda parte do Sincronicidade, que era um programa que tinha aqui, que antes era outro locutor que fazia, e quando ele saiu eu assumi um tempo, e depois a gente passou a fazer o Conexão Pop, que ficou muito tempo no ar. E aí foi continuando, e eu participava deles aqui no Orelhão, que era um dos programas de maior audiência da Rádio Cidade Verde. Mas nessa época você imaginava que um dia ia trabalhar Não, eu nunca imaginei que ia terminar trabalhando na rádio. Eu depois eu fiz um curso de comunicação, me formei, fiz uma especialização em comunicação. E a melhor cadeira, que eu me dei melhor, claro, na faculdade foi rádio. Então eu tenho formação universitária de rádio. Então, quando eu precisei mudar o meu modo de vida, de sustento, surgiu uma chance aqui no Grupo Cidade Verde. Eu nem comecei na rádio, inclusive quando a rádio inaugurou eu nem estava aqui, mas quando eu voltei pra rádio e tô até hoje aqui aí na rádio. Aí você foi mordido pelo verme do rádio, né? Eu tenho que considerar que o meu amigo Chagas, meu amigo Mauro e você e outras as pessoas da rádio são mais mordidas, são mais infectadas do que eu. Né? Mas eu gosto muito do rádio ainda. Ainda agora, quando a gente sai, que tem 2, 3 radialistas na mesa, o assunto é só rádio. É só rádio, é verdade. Né? O rádio realmente persegue quem gosta. Mas eu acho que como todos os profissionais, quando se juntam pra fazer um happy hour, alguma coisa, geralmente eles conversam. Não tem outro assunto. Geralmente... E a gente, claro, prefere estar no assunto, prefere estar numa mesa de radialista, porque a gente se entende ali entre a gente e tal, né? A loucura do rádio faz parte de quem trabalha nele, né? Exatamente. Nosso caro Mauro Costa, agora eu vou fazer uma pergunta pro Mauro específica também, porque o Mauro, ele é um caso curioso de que já trabalha no rádio, mas é ouvinte de rádio também, só que o Mauro não é ouvinte só de rádio nacional. O Mauro, pra quem não sabe, o Mauro já passou temporadas na Europa, na Irlanda. Então o Mauro gosta muito de ouvir rádios estrangeiras, né? Rádios de outros países. Ele é o irlandês aqui da rádio. Exatamente. Então eu queria saber do Mauro isso. Como é que é essa experiência de ouvir rádios de outros países, né? Que falam outras línguas. Se tem alguma diferença das rádios estrangeiras para as nacionais, Mauro? Como é que é isso? Conta pra gente. Não muito. Boa tarde, Demir. Boa tarde, Chagas. Boa tarde, Fontenelle. Boa tarde ao nosso querido ouvinte da Rádio Cidade Verde. O rádio não tem muita diferença, não. Algumas têm um dinamismo mais diferente, com mais participação de ouvinte, mas ainda hoje existem rádios que usam a mesma fórmula até do rádio AM, de estar fazendo aquele elo de comunicação do ouvinte que está distante, mandando um abraço, uma mensagem para um parente que está em outra cidade. Isso continua em todo lugar do mundo. Eu te garanto.
como sempre, a rádio é um elo de ligação do ouvinte com alguma coisa. Com certeza, Com é muito certeza. próximo, né? Muito o, próximo. o locutor do ouvinte. Agora, Mauro, aqui a gente toca muita música estrangeira, né? Muita Música música internacional. estrangeira. As rádios estrangeiras tocam músicas do Brasil? Algumas tocam, inclusive essa semana mesmo eu estava ouvindo uma rádio da Irlanda. Ela toca muita música de flashback e quando eu me espanto, tava tocando Chorando Se Foi. Chorando se foi, que um dia só me fez chorar. A banda Kaoma ou Kaoma. com... Kaoma. Não, mas o Kaoma não é brasileiro, o Kaoma é Mas francês. tá cantando a versão, versão a versão em português, português. É, porque é de Ai, outro se eu jeito. te pego, ainda toca. Michel Michel Teló. Teló. Isso é ritmo Aqui mundial. dificilmente a gente toca, mas o Michel Teló ele fez tanto sucesso em outros Tanto países, sucesso. né? Que ainda hoje o pessoal... Saiu, chegou já o viral da internet foi pro rádio, do rádio foi pras baladas. Ainda hoje se toca. É o que tá moldando muito o rádio atualmente é essa turma do TikTok, né? Essas músicas que viram virais, às vezes uma música não é nem boa, mas de tanto ser viral, ela acaba indo pro rádio. E o também. sucesso é repentino, ali, rápido, né? Às vezes agora pega só o refrão, Agora é passageiro. o resto da música não é tão bom, mas aquele refrão é contagiante. Engraçado é que o rádio já foi o maior meio de comunicação e de entretenimento do mundo, né? Do Brasil. As grandes artistas, os grandes programas, as melhores músicas, lançamentos musicais. Era um rádio que mandava fazer isso aí, né? Não é isso, Mister? Não tenho dúvida disso. E isso até bem recente, na década de 90. Você sabe muito bem, João, que a gente recebia os representantes de gravadoras, eles não iam procurar TV, eles procuravam o Pois rádio. é, mas aí né? eu tô indo longe. Tô indo lá nos anos 40, quando a TV chegou, a negada decretou. A turma decretou. O Vai rádio acabar. vai acabar. E, no entanto, o rádio se mantém. Continua. Com a internet ativo. também. Com a chegada Até da Aí internet, chegou a internet, o rádio vai também acabar. diziam a mesma coisa. Diferente disso, o rádio penetrou na internet, né? Porque antes o rádio É só um era ouvido... parceiro crucial do rádio hoje, é a internet. né? Exatamente. O rádio só era ouvido pelas ondas sonoras do rádio, né? Do FM, da AM, que hoje em dia a AM tá acabando, né? Tá ficando só FM. Mas a questão do rádio chegar pelo sinal da internet tá fazendo o rádio chegar ainda mais longe e fazendo também ele se tornar mais popular ainda por conta da internet. Fazendo o papel das ondas curtas, que você conseguia sintonizar a Isso. rádio de vários países. Verdade. Que era difícil, né? Era Dificuldade difícil, danada. Conseguir uma rádio boa de ondas curtas, né? E, geralmente era de madrugada e eram rádios de AM, não rádio de FM. E essa questão da internet facilita hoje o nosso Hoje amigo é. Mauro, que Hoje gosta de ouvir rádios estrangeiras, Então, né? Pela internet. Mauro escuta a rádio da Irlanda do carro dele, pô. Né? Aí vai pra casa Às escutando vezes, eu rádio me estrangeiro. às vezes eu me pego escutando rádio da Índia. Você ouve o que você Ixalá. quer. Rapaz, você eu aponta lá o eu país pensei e- que eu era apaixonado por rádio, mas o Mauro, viu, é um caso à E aí parte. você fica, eu gosto de escutar a rádio de fora porque você fica vendo o que vai tocando no mundo. E aí eu fico acompanhando paradas, o que tá tocando. E praticamente as paradas são unânimes. E o interessante, eu falei de rádio da Índia, é que se você pega uma parada global ou do YouTube, de um Spotify, tem muito conteúdo indiano É, porque nas paradas. Porque a com essa- população justamente também com essa- é gigantesca, né? Na Índia é a maior Sim. população, né? A maior, né? Se eu não me inclusive engano. a Índia é o maior produtor de cinema do De mundo, cinema. mais do que os Estados Unidos e muito. Agora Bollywood. não sai muito de lá. Bollywood que o diga, né? E isso aconteceu, isso hoje tá um pouco mais, assim, como é que a gente diz, diferente as paradas, justamente por causa dessa massificação das mídias, né? Hoje a gente não escuta mais só rádio, a gente escuta o streaming, a gente escuta um disco ainda, a gente baixa a música, taca no pendrive, faz o nosso, que é conhecido playlist, né? Então hoje as paradas elas estão um pouco diferentes, né? Não é mais como antigamente que se media realmente pelo que tanto que toca. E o jabá se institucionalizou de vez. Vocês sabem o que é um jabá? O Jaga deve saber. Explica pra gente, Thiago, o que é um jabá? O jabá, como é que eu posso... Também conhecido como jabá culé e em inglês a peiola. Pois é, no meu tempo, o jabá funcionava o seguinte, o cara pagava pra tocar a música dele, né? No rádio, né? Ou o representante de gravadora, ou mesmo a gravadora, Ou um ou anunciante o próprio também, cantor. Que é, né? E era Fazia o é um pagamento, crime, né? né? É criminoso isso aí. É um não era criminoso. muito bem assim. Mas Isso. hoje está institucionalizado. Hoje o que está nas paradas a gente já sabe o que é, mais Já ou toca, menos. né? Por que Você- que toca? Algumas... O jabá, eu digo que o jabá formadores de opiniões dizem que é isso que tá tocando, isso que é legal, e a gente vai seguindo, né? Quando eu digo a gente, o resto do Brasil todo.
E o jabá esse- também, Mauro. O cara quando anuncia sem o aval do Aí, proprietário esse da aquele- emissora, quando né? ele quer mandar aquele alô pro cara Não. do churrasquinho, é também o famoso jabá. É, jabá. Jabá é o foi- jabá. Que é a permuta, né? A que o cara permutinha. faz a permutinha da O dele. Ja- né? o Jabá também tem, às vezes, participação, principalmente do dono da empresa. Ah, é também? É, tem. Eu tenho as histórias calabrosas que eu podia contar, mas não vou contar. Mas Sim. vocês, Não, vocês mas eu sabem, quero história, viu? mas Eu você- quero. Vocês, Peraí. vocês sabem por quê E só que continua- hoje é considerado o Dia Mundial do Rádio? Não, porque é, João. Diga pra gente, meu caro João O Fontinelli. Dia Mundial do Rádio, eu vou pescar. O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro em homenagem à primeira emissão de um programa da United Nations Radio, o Rádio das Nações Unidas, em 1946. A transmissão do programa foi em simultâneo para um grupo de 6 países. Mas, na realidade, a data foi oficializada em 2011 e foi o primeiro ano que foi comemorado esse Dia Mundial do Rádio, foi em 2012. Então tá com um pouco mais de 10 anos que a gente comemora esse Dia Mundial do Rádio. No Brasil, a data, vocês sabem que dia é o Dia do Rádio? Tem dia do rádio, tem o dia do radialista, Dia do radialista, tem duas. Tem o dia se não do me engano, duas comunicador datas, né? e por aí Aqui, vai. de né? acordo com a NET, né? Foi dia 25 de setembro. Dia do 25 de rádio, né? Nacional. Muito bem. O rádio é tão maluco que até comemoração de rádio são várias, né? E tem essa história também que o rádio, quem inventou, quem fez, conseguiu fazer uma primeira transmissão de um quarto para o outro, foi brasileiro. Foi o padre, deixa eu pegar aqui também, o nome dele é complicado, eu não me lembro, Padre Lendel, que fez uma transmissão lá do Corcovado, em cima do morro do Corcovado para baixo. Mas, como sempre, os americanos pegam Roubaram isso a para ideia. eles e dizem que quem inventou o rádio foi Graham Bell, né? O do telefone também? Não, quem veio aqui... E não, é Marconi, na realidade. Aham. É o Guilherme Marconi. É considerado também o pai do rádio, né? Pelo resto do mundo. O Brasil teve lá o dele, mas não levaram muito à frente isso aí. Muito bem. Já estamos nos aproximando aqui das 3 da tarde, vamos ter que liberar o Chagas Botelho já, mas eu não posso liberar vocês se antes pedir um relato, né? Por exemplo, eu vou começar aqui com um breve relato, que eu tenho uma lembrança muito forte, que eu fui criado praticamente dentro de estúdios de rádio, né? Um abraço pro meu pai, Valdemir de Castro, lá em Campo Maior. Pai que radialista, né? É, pai radialista, minha principal influência aí no rádio. Então, eu tenho uma lembrança da minha infância, que o meu pai apresentava um programa de brega, né? Essas músicas bregas, Reginaldo Rossi, né? Vamos lembrando aí. Odair José. Valdir Soriano. Valdir Soriano, Bartô Galeno. Bartô Galeno, Então grande. o papai apresentava, né, um programa de rádio lá em Campo Maior que era chamado de Bar em Bar. Bar era em o nome Bar. do programa. E aí o papai, quando ia apresentar esse programa lá, que geralmente era, acho que, se não me engano, era dia de domingo, ele me levava pra dentro do estúdio e eu ficava lá dentro, no ar-condicionado, brincando lá de carrinho, né, dentro do estúdio, só que ao mesmo tempo eu ficava ouvindo as músicas e ouvindo o papai apresentar o programa, vendo lá os bastidores e tal. Então muita música brega eu aprendi por conta dessa minha época que eu ficava dentro do estúdio quando o papai apresentava lá o de Bar em Bar, que era um programa de brega, né? E daí também veio um pouco dessa minha paixão pelo rádio, né? Porque eu ficava dentro do estúdio lá brincando, ouvindo as músicas e vendo ali como que o papai apresentava esse programa. É um dos relatos que eu tenho aí em relação ao rádio. Mas vou pedir um relato de cada um agora, uma história curiosa, Não, mas antes, uma o experiência. Demi Júnior aí também é locutor de rádio de futebol agora, né? É, Te narra cuida, aí também. te cuida Thiago Leifert. né? Papai também foi narrador, então é mais uma influência que veio do papai aí em relação a Te narrar cuida futebol. Thiago né? Leifert. Ah, Então vamos lá, começando aqui pelo Mauro Costa. Mauro Costa, um relato aí de rádio, alguma história que você lembre, curiosa, conta pra gente. Relato. Minha história no rádio, eu, criança, me lembro já ouvindo bastante rádio, escutando a mamãe ouvindo rádio, aqueles programas bastante conhecidos. Mas minha história no rádio começa justamente com o início do FM. Minha conexão com o rádio. Como eu ouvia bastante rádio, eu criança me lembro de ter ganhado um disco de uma banda. E detalhe, o nome do disco era Rádio Pirata. olha. Então a banda era, cara, Fontinelli? RPM. É isso aí, RPM. garoto. Foi meu primeiro contato. Eu fui na rádio, conheci o estúdio e fiquei impressionado. Agora, o meu contato em si com o rádio foi aqui na Cidade Verde. Aos 13 anos de idade, eu fui o mais jovem a fazer locução numa rádio FM no Piauí. Olha aí, tem que entrar pro Olha. Guinness Book, hein? A gente tem que avisar lá pro Tem, pessoal do... tem até matéria em jornal, Tem isso aí, matéria né? no Essa reportagem. Jornal da Manhã. Aham.
E assim começou a minha história com a Cidade Verde. E continua. Esse o verme da rádio aí tá impregnado. Não tem escapatória. Nosso querido Mauro Costa aí com o seu relato também em relação ao rádio. Chagas Botelho, um relato pra gente. Eu sempre fui ouvinte de rádio. Eu ouvia muita Rádio Globo lá na minha cidade, Barras do Maratauã. Aquele radinho de pilha, AM, que o som ia e voltava. Quando eu vim morar em Teresina, de cara já me apaixonei pelo rádio. Aí o primeiro contato mesmo que eu tive com rádio foi na Rádio Puti AM, que não existe mais, que ficava ali na Avenida Centenário, ali na zona norte de Teresina. E eu visitava muito a Puti AM, principalmente o programa do Maurício José. Você e o show Maurício José. Então esse foi o meu primeiro contato, porque o Maurício José, numa certa manhã, me pediu para eu ler uma oração que ele fazia todo santo dia a oração. E aí, como eu disse para ele que tinha muita vontade, muita ânsia de ser locutor, ele disse, pois a partir de amanhã você vai ler essa mensagem aqui todos os dias. Então esse foi o meu primeiro contato e que é um contato assim muito importante para mim, que a partir dali o meu amor por rádio só aumentou. Tá aí, meu caro Chagas Botelho. Vou pedir pro Fontenelle, mas antes de pedir o relato do Fontenelle, você falou aí em relação à narração de futebol, né, que eu tô narrando agora. E eu lembrei agora que eu ouvia muito os titulares do esporte, né? Que era Dídimo de Castro, Carlos Said, né? O Pedro Alcântara Ribeiro, Dídimo e Pedro Alcântara hoje continua aí com os titulares do rádio. O Carlos Said tá afastado, mas segue aí sempre fazendo seus comentários. O pioneiro da crônica esportiva piauiense. Então eu ouvia muito. E eu nunca imaginei que um dia eu iria fazer parte dos titulares do esporte, né? Pra você ver como que é a vida, né? Então, você entrou pra elite do rádio esportivo piauiense. Tá vendo aí que alegria, né? Que emoção realmente. Lembrar disso, né? Como você falou de narrador, e eu lembrei que eu ouvia muito e hoje eu faço parte da equipe, eu sempre faço questão de falar isso, que realmente é uma coisa muito. Uma conquista, né? Uma alegria, uma emoção muito grande pra mim. Isso. Agora, Fontenelle, vamos lá, um relato aí sobre rádio. Outro dia tá sem voz, né? Mas tudo bem, faz parte do jogo. Estamos recuperando aí, estamos tratando. Não tem o status do Galvão Bueno, que eu passo uns 2 dias só ali, tomando água de coco, mas tudo bem. A gente vai se educando aí pra não passar mais por isso. Mas eu não tenho muitas histórias de rádio, não. Mas tem uma que é legal, que talvez até seja um pouco longa, mas vamos tentar encurtá-la aqui. Foi uma vez eu liguei pra rádio, estava tocando uma música no rádio, e eu queria saber que música era. Eu liguei pra rádio e digo, cara, falei com o locutor, atendeu. Eu digo, que música é essa que tá tocando aí? Ele digo, como é que é, rapaz? Aí ele tava dificultando dizer o nome pra mim, acho que realmente não entender. Aí era inédito lá da rádio a música. Me diga só mais uma vez o nome. Aí ele se imputou e disse: causa e efeito. Eu digo, pronto, meu amigo, muito obrigado. Eu entendi que era cause and effect. Aí eu namorava com uma moça em Belém e lá tinha umas lojas de disco muito bom. Chegou lá pro cara e disse: você tem aí cause and effect? O cara tem bem ali no chão. Aí eu fui lá nos discos, vinil ainda naquela época. Tá? Encontrei o disco, botei debaixo do braço, esse aqui vai pra Teresina. E antes de encerrar a ligação que eu tava com ele, ele falou causa e efeito. Aí, beleza, obrigado. Mas essa só toca aqui. Você exclusiva. Tem E o Fig No, né? Eu digo, beleza, cara, obrigado. Aí eu fui, Belém, peguei, comprei o disco, trouxe debaixo do braço. Chegou aqui, eu tinha um amigo, Jess Fox, um abraço pra ele. Nós fomos em todas as rádios de Teresina deixar a música pra tocar. Vingativo, viu? Procura aí, Demi. You Fig No. É a música que ele se refere. Nunca mais a música foi exclusiva de uma rádio em Teresina. Pelo menos em Teresina não foi. Eu digo, pega, miserável. Aí foi de ter feito. Legal. Essa história é muito boa, né? Acontecia isso demais em rádio. Eu sei quem é o locutor, sei o nome, mas não vou dizer. Não vou ser deselegante. Em 90 a gente tinha uma briga de audiência muito boa aqui em Teresina, né? Aí tinha as rádios ficavam realmente brigando pela audiência. O que meio que estragou um pouco as rádios aqui por um bom tempo foi essa coisa dos evangélicos, pastores ficarem milionários e começar a comprar as rádios. E aí o executivo da rádio, o empresário, claro, as ofertas eram tentadoras, eles acabavam cedendo. Aí depois foi voltando a nós termos grandes rádios em Teresina de novo. E se usava muito também a questão da exclusividade. O cara tocava uma música e colocava lá, exclusiva, né? Mas que realmente naquela época era mais difícil. Essa aí era uma delas. Essa aí é a música, essa é a música. E aí, hoje em dia você pega um celular e coloca numa caixa de som, no meu headphone, e ele diz qual é a música que tá tocando. Naquela época tinha esse controle, né? De dizer que a música era exclusiva. Inclusive, esse negócio de exclusividade, quando o ouvinte ligava pra
pedir música, já com a fitinha Pra ali, gravar. Pra gravar. Era primeiro pedir a música. Pô, rapaz, não fala não em cima da música. Não solta a vinheta. Pegar a música inteira. O cara soltava a vinheta, da falava no final da música. Isso era uma época pré-MP3. Pra quem tá ouvindo que é muito novo, né? Antes do MP3, que hoje tem abundância na internet, hoje ninguém nem quer mais, porque as pessoas já têm o streaming. Na hora que quer escutar uma música, vai no celular e toca a música. Era difícil, realmente. É por isso que eu digo, eu talvez tenha entrado até no rádio, por mais por conta disso. De estar atrás de conseguir material que só as rádios tinham acesso. E era em primeira mão, porque, claro, o artista ia lançar uma música. Uma semana antes ele já distribuiu na rádio a música pra ela começar a tocar, pra quando estourasse, a turma ia fosse procurar na loja pra comprar o disco. Muito bem, mandar um alô aqui pros nossos ouvintes que estão participando com a gente do nosso bate-papo, rapaz. O Lucas Alves já pediu aqui. Boa tarde, Demi. Coloca aí RPM, Rádio Pirata, Rádio viu? Pirata. Olha aí, Pode fechar aqui o nosso bate-papo com ela, então. A gente podia falar de Rádio Pirata, mas daria outro. Não, aí eu tô programa. falando, se a gente for falar tudo que a gente tem pra falar, Aí, meu amigo, não rola, né? Farias também, nosso grande Farias Vigia Noturno, mandou também um vídeo aqui ao som de Rádio Pirata, né? Um vídeo em homenagem ao Dia Mundial do Rádio. O João Vitor tá dizendo, Demi, fala, meu parceiro, toca aí aquela música. Vai, locutor, diz que eu tô. É a música lá do locutor, viu, Chagas? Ah, tá. Se eu não me engano, só um detalhe sobre a Rádio Pirata, o primeiro disco do RPM está fazendo 40 anos agora em 2025. 40 anos. Então quem conhece, quem viu o disco, quem pegou, Aquele amarelo, né, pode João? ficar... Aquele Da capa amarela. amarelo antes do ao vivo. Aham. Já dá um sexta musical aí mais na frente. Hein? Vai, não, Vamos vai, pensar nisso. no meu canal lá, vou fazer logo aqui meu marketing, no Eu Rodeio Vinil lá, eu tô fazendo uns vídeos mostrando álbuns que estão fazendo 40 anos. E o RPM vai ter um só de música de disco nacional. Inclusive não é só o RPM que tá fazendo 40 anos, tem outros. Está lá, tudo disponível, muito bacana. Muito bem, também o Cleude Stone lá de Pedro II, ouvindo a gente pela 99,7. Boa tarde, aqui em casa o rádio faz tanto sucesso, um rádio da cozinha à sala. O rádio faz sucesso cedinho, estamos ligados aqui em casa aí com vocês, logo no Acorda Piauí, na programação toda. Valeu, Cleude Stone, um abraço pra você em Pedro II. Muito bem, fechando o nosso bate-papo com trilha sonora, né? Eu vou atender o pedido do nosso ouvinte, claro, com Rádio Pirata, mas cada um de vocês pode falar aí alguma música, né? Uma trilha sonora que fale de rádio. É até, eu não sei se eu posso falar, Fontenelle, um spoiler ou não? Pra amanhã ou não? Não, Não, né? Ainda Não, né? Tá bom. Mas vai ter o sexto musical, vai ter alguma coisa a ver com Vai rádio. ter alguma coisa a ver com isso, né? Pronto, mas vamos lá. Então, a minha música é Daniel, do outro lado do rádio, a música que eu toquei agora há pouco aqui, que é uma música que fala de rádio, né? Uma trilha sonora aí pra você ouvir hoje no Dia Mundial do Rádio. Mas eu quero que cada um de vocês dê um aí, meu caro Chagas Botelho, você primeiro. A minha é que você falou agora há pouco, né? Que é o Chitãozinho Chororó. Não desliga o rádio. Essa canção é belíssima. Muito bem. Belíssima. Mauro Costa. Gilberto Gil, essa é pra tocar no rádio. Olha aí, mais um então. Já tem 3. Fontenelle. Queen, Radio Gaga. O Radio Gaga, muito bem. Tem que ter uma internacional também, né? E a gente fez um sexta musical há umas semanas atrás, em que a gente mostrou os grandes temas dos radialistas piauienses. As aberturas de programa. As aberturas, os programas BGs que eles históricos, usavam. né? Se você quiser ver, tá aí no meu canal. Eu Rodei o Vinil, tem também no canal João Fontenelle do Piauí. O corte desse sexta musical. Muito legal. Se você gosta de rádio e tá ouvindo agora, vai lá no YouTube, procura nesses dois canais que tem esse vídeo. Esses E comunicadores, foi muito legal, muita audiência. de certo modo, eles imortalizavam a música, né? Porque a gente lembra do comunicador e lembra já do BG que ele usava. Acaba né? lembrando do programa de rádio do cara. Muito bem. Tá aí, Fontenelle divulgou as redes sociais dele. Divulga a sua também, Mauro. Quem quiser seguir o Mauro Costa, Mauro César Costa, com H no final, lá no Instagram. lá no Instagram. Chagas Botelho. @Chagas Botelho. Pronto. Meu também, Demi Júnior, underline, @Demi.Júnior, underline, também pra quem quiser me seguir, né? Porque o Fontenelle fez o jabá dele, né? Da rede social, também tem que fazer o nosso, né? Claro. Meus amigos, eu vou encerrar o nosso bate-papo aqui, agradecendo muito a vocês pela presença, viu? Bate-papo muito legal, dando aí, cada um dando seus relatos, contando suas histórias, enfim, bacana demais a gente falar sobre rádio. E já adiantando que esse bate-papo vai estar disponível em breve, não é isso, meu caro João Fontenelle? Vou preparar um corte pro meu canal. Eu Rodei o Vinil. Não Fontenelle do Piauí, talvez. Muito bem. Vamos ver se eu coloco também. Vamos todo mundo colocar cada um nas suas redes sociais. Vamos espalhar isso aí. Com certeza. Vamos espalhar esse movimento, né? Muito obrigado, meu caro João Fontenelle. Um prazer, viu? Valeu, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade Verde. O Valeu. Piauí em alto e bom som. Valeu, Mauro Costa. Abraço, Demi, abraço, ouvintes do Show da Tarde, abraço, Fontenelle, abraço, Chagas Botelho. Chaguinha, valeu. Agora você vai pra outra rádio, né? Não desliga o rádio, escute a minha voz. Mas não vá pra lá não, fica aqui comigo, viu? O Chaguinha deixa ele lá com os ouvintes dele lá. É isso, gente, bate-papo sobre rádio, muito legal, bom demais. A gente segue aqui com o Show da Tarde agora pra tocar, né?